Olá pessoal, eu sou Paulo Mantuano, pesquisador do movimento humano, sou formado em fisioterapia e em dança contemporânea. Venho trazer aqui para vocês um trabalho que eu chamo como fluxos e fisicalidade. Nele nós trabalhamos coadunando princípios da dança contemporânea com outras práticas de movimento. Hoje especificamente vou estar trazendo aqui para vocês um trabalho da capoeira, partindo de um fundamento que é o movimento do rolê. Esse movimento do rolê ele vai nos ajudar a entender movimentos mais complexos da capoeira, né? Então, qual vai ser o percurso de todo o nosso trabalho? Eu vou apresentar alguns movimentos básicos de educação somática, no sentido de despertar a consciência de vocês, sobretudo na relação entre a mão e a escápula, né? Como que acontece essa organização. Logo depois eu vou apresentar um movimento do rolê, já partindo desses princípios da dança contemporânea, entendendo o desequilíbrio e os pequenos ajustes. A partir dessa experiência do rolê, a gente vai abrir a possibilidade de um campo de investigação para movimentos que entram no fluxo, né? Nesse caso aqui, eu vou estar com a contribuição e a participação do Lucas Bueno, participando, né? Ele que está filmando e também é ele que vai estar aqui fazendo os movimentos comigo. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, o início do movimento que nós vamos trabalhar é a respiração. Nós utilizamos a posição semi-supina. No caso aqui, né, ele está deitado com a parte dorsal no chão e as mãos estão apoiadas, estão flexionadas, né? No caso, os cotovelos estão flexionados com as mãos apoiadas sobre as costelas inferiores. Os pés estão apoiados no chão por conta dos joelhos que também estão flexionados. Desse modo, a gente vai simplesmente perceber a respiração, entendendo, sobretudo na fase da expiração, como que a força gravitacional vence, né? Como que o músculo cede à força da gravidade para, consequentemente, relaxar. Esse movimento ele é essencial, porque ele que estabelece uma conexão mais apropriada com o chão. Às vezes, a pressa do movimento faz com que a gente não estabeleça uma boa conexão com o chão. A respiração aqui é essencial. Vocês podem perceber que ele vai estar fazendo um movimento de abertura, o peito sobe, enquanto se afastam as laterais, e logo depois relaxa. Um primeiro momento de relaxamento, e depois a gente faz um sopro franolabial no final, para expulsar o ar. Então perceba, esse franolabial é para justamente dar tempo de nós termos uma expiração mais prolongada para ajudar no movimento. Agora, o Bueno vai colocar as mãos no chão e, desse modo, ele vai trabalhar com a ativação dos membros superiores, ok? Da cintura escapular, que justamente corresponde ao nosso peito com as nossas clavículas e a escápula na parte posterior. Tá? Então, ele vai fazer um movimento de inspiração para nada, uma expiração tranquila, primeiro cedendo o peso e logo depois no sopro a ativação. Os dedos vão lá longe com o movimento de alcançar homologamente das mãos. Ele vai descer, notem que ele só subiu os 2 dedinhos, que é simplesmente para dar uma juntada aí em todas as estruturas que participam desse processo. Nós vamos repetir umas 4, 5 vezes esse movimento. Depois que nós já tivermos feito 4, 5 vezes, nós vamos fazer em 2 ciclos respiratórios. Nós vamos fazer esse mesmo processo e vamos entrar no movimento trazendo os braços até 90 graus. O nosso propósito aqui é já começar a ativar a organização das escápulas, né? Até aqui é um movimento do ombro, do húmero que se encontra lá com a escápula. Ele vai descer e, consequentemente, nós já temos um movimento de deslizamento da escápula. Mas, posteriormente, eu vou falar por que essa importância do entendimento da escápula. Ele vai liberar o peso dos cotovelos, vai inspirar. Lembrando que a primeira fase da expiração é um relaxamento e logo depois da ativação. Nos 90 graus, nós temos um alinhamento com a força gravitacional. Então, os braços se tornam mais leves. Desse modo, nós vamos incorporando, né, toda a possibilidade que a noção de alavanca nos permite. Então, depois disso, nós vamos fazer um movimento de elevação alternada dos joelhos ou retirada dos pés. Né? Então, o Bueno vai fazer a flexão
Nessa hora, a perna pode estar completamente relaxado, o pé também. Eu vou mostrar melhor para um outro lado. Ele vai chegar até aproximadamente 90 graus, experimentando também como que o fêmur pressiona lá a bacia. Tá? A gente está começando a despertar aí essa noção da bacia, a gente vai lá com o pé no chão. Parece ser uma coisa boa, mas aqui está a essência de muita coisa, porque aqui nós temos os microajustes, né? São pequenos movimentos de adaptação para que a gente desenvolva uma boa base. E o que acontece? Todo movimento que acontece em relação à variação que nós temos da verticalidade, que é a gente ficar de pé até o chão, depende muito dessa articulação. Então ele vai flexionar, percebam que ele vai trazer até os 90 graus, ele pode dar uma breve sacude dela, né, percebam que ele estica e logo depois ele sacode para justamente fazer com que a cabeça do fêmur estimule mais lá a cavidade cotiloide. São nomes estranhos, mas nós podemos perceber, nós não precisamos decorar os nomes, mas é essencial que a gente desenvolva uma capacidade de consciência do nosso corpo, sobretudo a raiz. Ele vai voltar para o chão, toca primeiro toda a planta do pé no chão e logo depois você libera o peso. A gente também vai repetir esse movimento aproximadamente 4, 5 vezes com cada lado. Depois nós vamos fazer um movimento de elevação da bacia, né? São músculos que atuam na estabilidade da bacia aqui. Então ele vai fazer a elevação, mesmo processo, inspira para nada. No primeiro momento ele solta o peso da expiração, para depois ele investir a força contra os pés e elevar a bacia. Nesse momento aqui, as costelas elas estão indo em direção à bacia. Esse movimento ele é predominantemente de um investimento dos pés contra o chão. Isso vai fazer com que a bacia se eleve. Muitas outras partes vão estar trabalhando, mas essencialmente, predominantemente, esse movimento tem que ser um resultado do investimento das forças contra o chão. Perceba que ele é gestor, né? À medida em que vai fazendo, a gente vai achando o melhor posicionamento para que a gente possa fazer esse movimento de uma forma otimizada. Então ele sobe expirando, ele desce ainda expirando, com muito cuidado para não variar, os joelhos apontam lá para frente. Quando ele chegar lá no chão, aí sim ele pesa a bacia e inspira. E aí ele vai fazer mais uma vez, também a gente vai fazer com 4, 5 vezes, lembrando que os joelhos eles se direcionam para frente, para dar espaço para a coluna poder subir. Depois disso, nós vamos fazer um movimento, fazendo uma combinação do movimento dos braços. Então, Bueno traga aqui até os 90 graus, depois você vai até os 180. À medida em que ele inspira aqui, ele vai descer com os braços, né, inspirando, e afastando um pouquinho, para dar essa abertura. À medida em que ele vai expirando, ele vai trazendo os braços. Quando os braços chegam a 90 graus, ele vai imprimir a força contra os pés para que a bacia leve também. Desse modo, nós temos um movimento combinado, coadunando princípios do movimento, né, de organização da cintura escapular com a cintura pélvica. Nós podemos encontrar esse tipo de movimento em muitas atividades físicas. A diferença está aqui nos detalhes, né? À medida em que a gente compreende esses detalhes, a gente vai otimizando o movimento e, sobretudo, dando mais precisão à nossa capacidade perceptiva. Então, desenvolva a curiosidade, utilizem a curiosidade aqui nesse processo. É o seu corpo, então você tem que, enfim, entender, entrar em contato com ele, né? Não deixe com que o tédio te tome, e muito menos, faça de modo automático. Isso não nos serve muito, tá? Em termos qualitativos. Ele vai descansar. Logo depois nós vamos para a posição de 4 apoios. Tá? Então, Bueno vai se posicionar na posição de 4 apoios. Perceba que ele está levantando calmamente. Tudo isso é para nos preparar para o fluxo. A gente tem que entender toda a cadeia de funcionamento, de acionamento, né, para que depois a gente entre no fluxo. Tá? Enquadrar melhor aqui, ele se posicionou. Percebam que existe aqui uma oposição crânio-caudal. Né? Crânio ou céfalo-caudal, a cabeça e a bacia. Ele vai fazer um movimento de expiração direcionando para frente. Percebam que os cotovelos estão esticados, não estão hiperestendidos. O objetivo é de o peso atravessar e a organização está, de fato, na escápula das costelas.
E aí ele vai recuar, inspirando. Então, no primeiro momento aí de inspiração, logo depois ele expira. Nesse momento ele está retirando o peso sobre as mãos. Então, desse modo, ele vai fazer um movimento dessa relação do distanciamento crânio-caudal. Expirando, aqui é o limite da expiração, ele vai voltar inspirando. Então, percebam que a cabeça está bem direcionada para frente. E logo depois ele vai se organizar. A gente ajuda, às vezes ajuda aqui a dar esse posicionamento. Então, entendendo que aqui o nosso propósito principal é o entendimento do ajuste das mãos no chão, de como que o peso chega até as mãos no chão e, sobretudo, da estabilidade da escápula. Nós estamos preparando aqui para trabalharmos com a noção de estabilização da escápula e mobilidade, simultaneamente. São duas funções distintas e que fazem parte, né, que elas assumem, né, o movimento, elas participam. Perceba agora que ele está fazendo um movimento de costas de gato para depois trabalhar com distanciamento e logo depois ele faz, né, uma coluna selada. Desse modo a gente vai estar preparando, né, e dinamizando as costelas, né, as vértebras também. A gente tem que liberar bastante esse arco costal, sobretudo esse uso aqui. Percebam como que a escápula, à medida em que ele vai fazendo o distanciamento crânio-caudal, ela vai se readaptando. Desse modo, nós vamos garantir a integridade do encontro do húmero com a escápula. Ok? Ok. Bom, dando continuidade, então, agora que a gente vai construir aquele sentido, né, que eu falei, da percepção da escápula. Né? Mais uma vez, nós vamos estar trabalhando, a escápula é essencial porque a estabilidade da escápula é que vai diminuir a sobrecarga sobre o ombro e, consequentemente, sobre a cervical. Né? Várias pessoas que jogam capoeira, várias pessoas que treinam, acabam depois tendo um problema na cervical ou no ombro. E justamente o nosso propósito é diminuir esse tipo de impacto sobre o corpo. Não adianta simplesmente uma economia de energia. A gente também tem que pensar sobre a longevidade daquele corpo, né, que vai estar ali à disposição. Vamos fazer aqui, então, agora um movimento. Continuando lá da posição de 4 apoios, nós vamos fazer agora uma lateralização. Vou mostrar nos dois lados. Né? Percebam que eu estou fazendo a transferência e a minha escápula ela está se movendo. Eu venho, constituo uma noção de eixo. Volto para lá, volto para a posição de 4 apoios. E aí eu vou para o outro lado. Faço a transferência, empurro ao mesmo tempo. Retomo a noção de eixo, faço o desequilíbrio e vou para lá. Ok? Eu vou mudar aqui o sentido para ajudar no processo de compreensão. Né? Percebam que o meu pé vai ficar no mesmo lugar, o joelho que levanta, tirando a minha bacia. A relação da bacia e do crânio aqui é muito importante para a gente entender o processo e aproveitar, né, todos os benefícios que essa inteligência da capoeira nos proporciona em termos de entendimento, né, da economia. Como que nós podemos fazer um movimento econômico e, consequentemente, acionar o fluxo. Isso aqui vai ser muito importante para o nosso rolê. Tá? Vou pedir aqui, então, a colaboração do Bueno para justamente eu poder demonstrar de modo mais claro em relação a esse joelho. Por favor, Bueno. Ele vai estar na posição de 4 apoios, com a cabeça para lá, e ele vai fazer esse movimento de derramar para um dos dois lados. Né? Se você estiver trabalhando em dupla, você vai ajudar a pessoa a fazer esse movimento, ela tendo um entendimento dessa escápula aqui, no caso. Né? Você vai ajudar a ter bem essa noção, e aí ele vai, empurra o chão. Daí ele vai para o outro lado, mesmo processo. Perceba como que a escápula está empurrando, né, através do chão. Isso. Ótimo. Depois entra a torção. Né? É comum a gente entrar na torção. A nossa estrutura ela foi feita para essa organização espiralada. Mas se a gente não utiliza bem esse processo, a torção já começa estando errado. Isso aqui vai facilitando, inclusive, para ele compreender o uso da cabeça. Né? Por exemplo, você pode trabalhar com essa noção também da cabeça, com a pessoa,
e pode inclusive continuar o movimento. Percebe? Aí a cabeça ela já vai dando toda a noção em relação à coluna. Ok? Então, pessoal, do mesmo modo que nós temos aqui essa relação do cotovelo, né, intermediando a relação entre mão e escápula, nós vamos ter também nos membros inferiores. Tá? Nós chamamos, na parte de cinesiologia, nós chamamos isso de tríplice alavanca. É uma atuação conjugada de 3 alavancas que elas são interdependentes. Ok? Então, a gente vai trabalhar do mesmo modo essa ideia que a articulação coxo femoral, que é o encontro do fêmur, da cabeça femoral, com a bacia, com a cavidade cotiloide, que se encontra na bacia. A gente tem a relação do joelho intermediando a bacia com o tornozelo, ok? Então, consequentemente, a gente vai fazer um movimento de liberação simultânea dessas 3 articulações, fazendo uma espécie de enrolamento. E à medida em que eu empurro o chão, ou calcanhar já volta, eu subo e inspiro no finalzinho. Lembrando que o primeiro momento da expiração é simplesmente uma liberação de peso. E aí eu vou aproveitando essa relação da liberação do meu peso e vou inspirando. Mesma coisa, empurro e desenvolvo essa noção de desdobramento. Tá? Toda a minha coluna ela vai tirar proveito dessa adequação. Percebam que a cabeça aqui ela é fundamental no sentido de como que a gente pode equilibrar para não forçar demasiadamente o quadríceps e sobretudo. Uma tensão no quadríceps vai direto para a lombar. Então a gente vai entendendo de que modo que a gente pode trabalhar com todos os componentes, fazendo esse processo de enrolamento e de desenrolamento. São muitos detalhes, como eu falei, os detalhes são extremamente essenciais. Bom, vamos dar prosseguimento entrando no movimento da capoeira. Né? Como eu falei anteriormente, esse movimento é um movimento de fundamento. Né? Nós vamos estar trabalhando o rolê. Lembrando que o movimento de fundamento, ele é um movimento que tem que ser experienciado. Okay? Então, assim, nós vamos fazer a repetição. A repetição é essencial. Né? Todo o nosso processo de aprendizado ele depende de um processo de repetição. Né? Nós repetimos, fazendo movimento. Mas essa qualidade, a qualidade da repetição, ela tem que ser trabalhada também. Não adianta simplesmente repetir, ok? O interessante que esses fundamentos, né, da capoeira nos permite é de justamente experienciá-los. Nós vamos entender o que é o desequilíbrio, o que é a retomada desse equilíbrio, o que nós fazemos com ele. Um outro aspecto importante do movimento, do fundamento, é que ele prepara para outras atividades. Né? Eu posso estar aqui treinando o rolê e de repente eu posso fazer um movimento que não tem absolutamente nada a ver com o rolê. Mas todo o princípio que vai estar sendo aplicado naquele movimento já estava sendo acionado pelo rolê. Okay? Então, lembrando aqui, a gente vai fazer um movimento de transferência, vai fazer um movimento de troca, a retomada do equilíbrio dessa relação crânio-caudal, de que forma que eu consigo colocar num ponto de equilíbrio meu crânio e a minha bacia, para gerar o desequilíbrio e, consequentemente, colocar a mão. Lembre-se que a mão não solta, ela já chega empurrando. Ela não chega dura, vai machucar o outro lado, inclusive, e também não chega mole demais, que aí gera muito esforço para a retomada. A gente tem que achar a medida de acomodação, deixando a cabeça tombar, fazendo o movimento. E daí, consequentemente, eu reparto, como sempre, faço a troca. Reconquisto o equilíbrio, desequilíbrio, faço o movimento, passo lá pela fronteira, entendo o que é isso, faço a troca, aciono, ok? E aí, desse modo, a gente vai entrar em outros movimentos. Ok, pessoal, então dando continuidade, eu vou pedir aqui para que o Bueno nos ajude aqui com o movimento. Ele é um capoeirista, está acostumado já bastante aí com as capoeiras. E vou pedir para você descer na negativa, vamos fazer um rolê. Então ele vai fazer do modo dele, né? Ele é um capoeirista, tem os modos de operação dele. Lembrando que, né, na capoeira, assim como na cultura popular de modo geral, a gente tem as tobras, né? A gente não busca tanta rigidez no sentido do fazer, né? E a experiência, a gente sempre experimentando o movimento a partir de um princípio, ok? Então perceba que como que a cabeça dele, como que ele conquista o equilíbrio
Então, vou só dar uma sugestão, Bueno. É óbvio que assim, você não vai jogar dessa forma. Eu vou pedir para que você trabalhe bem com essa noção dessa verticalidade para sentir o desequilíbrio, para trabalhar mais com a sua cintura escapular, ok? Então, perceba isso. E aí continua fazendo o movimento de rolê. Tá? Eu não estou falando que a pessoa deva jogar assim, não se trata disso. Né? Estou falando só para se colocar dentro de uma relação de experiência, de conquista do equilíbrio, para poder utilizar o equilíbrio, esse princípio do equilíbrio e do desequilíbrio para a produção do movimento. Desse modo, ele vai estar experimentando. Ele vai automaticamente entrar no padrão dele de movimento. Né? Ok, então eu vou pedir para o Bueno fazer errado, também vamos mudar de posição. Bueno, fica de frente para cá, por favor. Isso. Aí ele vai fazer um movimento para ir. Bota o movimento errado, por favor. Ó, o ombro lá totalmente solto, a escápula liberada, abandonada. Isso força demasiadamente tanto o encontro da clavícula com a escápula, como também o ombro. É perto do tronco. Facilmente a gente vai estar semeando aqui uma lesão para o futuro. A pessoa vai ter ou uma lesão direta, está facilitando para a lesão acontecer, ou ela vai desenvolver um problema crônico nos seus ombros. Como é que é o certo então? Então você vai empurrar, assim que você chegar, você ativa a escápula, empurrar, isso aí. E aí faz o rolê, Isso, mesma coisa, vai chegando, estruturando essa escápula. Maravilha, aí troca o lado. Maravilha. Vou pedir para ele continuar aqui o movimento, nós vamos partir desse movimento entrando em outras possibilidades. O movimento de base, o movimento que a gente chama de fundamento, ele dialoga com vários outros. Aqui tem a saída para muitos movimentos. Né? Ele está entrando para movimentos que eu nem sei o nome. Né? Então, o rolê, ele dá essa possibilidade. Uma outra questão interessante no rolê, que a gente vai estar utilizando aqui na dança, é que ele vai estar preparando o corpo da pessoa para qualquer outro tipo de atividade que não seja rolê especificamente. Ok? Tá bom, né? Daí eu vou puxar umas sequências utilizadas para dança que vai utilizar esses princípios da capoeira, ok? Então eu vou estar fazendo lá um movimento. E mais uma vez. Então perceba que esse movimento, ele pega o giro rápido, ele espirala no chão e consequentemente te prepara para você ganhar a conquista da verticalidade. Isso é uma das instrumentações mais valiosas e mais poderosas na capoeira, que é a possibilidade da transição entre o nível alto e o nível baixo. A gente ganha essa possibilidade com muita facilidade, sobretudo utilizando esse fundamento de rolê. Ok? Vou pedir aqui para o Bueno também vir fazer esse movimento. Então ele vai ser um movimento que entra na capoeirinha, consequentemente vai fazer, você vai correr e vai entrar depois no movimento também. Isso, ok? Então, a ênfase está na recuperação da cocorinha, ok? Então eu estou fazendo um movimento e aí consequentemente eu volto lá e de novo. Vai. Eu vou entendendo o fluxo que esse movimento nos permite. Vamos lá? Isso. Bata mais pela cocorinha, Bueno. Vai do movimento. Aí, cocorinha. Tá? Já fecha com o lado oposto rápido. Isso. Você vai quase sentar no chão. Mais uma vez. E vamos alternar. Tá? A gente vai fazer um movimento que é correndo. Esse movimento aqui, que é como se fosse um golpe, ok? Eu vou entender como que esse lado me dá estrutura para eu trabalhar com a força centrífuga do lado oposto, ok? Vamos lá, bem? Isso. Agora tira, deixa um braço só no chão. É o outro, vai com o direito. Aí, isso aí. Perceba que você pode trabalhar nesse movimento
com o que a gente chama de tempo zero, né? Que seria justamente a possibilidade, alguma coisa, o que seria o ponto zero? Ela para antes de cair. O objeto ele para no ar antes de cair. Isso é importante para a gente entender no movimento quando a gente está num processo de equilíbrio, né? Eu tenho um momento de pausa lá em cima antes de tombar. Então nós vamos fazer um movimento de rolê, tá? E logo depois a gente vai entrar no movimento de volta, tá bom? Então isso é só um elemento básico, a gente vai repetir, né? Tentando compreender como que em um movimento, né, eu saio lá, entro na negativa, faço o rolê, ok? E aí dou uma marcando de frente, já chegando na companhia, tá? Então, na posição de 4 apoios. Então, pessoal, quando a gente entra no fluxo, às vezes a gente fica pensando muito no final do movimento, né? E geralmente quando a gente pensa no que vai fazer, a gente pensa no final do movimento. Vamos entender que nós não estamos trabalhando desse modo, tá? Vamos jogar isso, deixar de lado, não vamos jogar fora coisa nenhuma, mas vamos deixar isso de lado nesse momento para entender que eu tenho que pensar no início do movimento. Se eu pensar no início e me permitir nos princípios, aí eu faço o movimento de um modo mais tranquilo. Lembrando que isso é entrar na experiência e não simplesmente fazer uma repetição de um movimento bem organizado. Uma outra questão que eu chamo muita atenção, que eu gostaria de deixar aqui muito claro em relação a isso, quando nós entramos nesse universo das bases e dos fundamentos, temos possibilidades infinitas, de evoluções infinitas. E nós também aprendemos a trabalhar dentro de uma relação ponderada, tendo mais medidas sobre o que nós fazemos, tá? Porque às vezes a força do hábito, a força do aprimoramento, o orgulho, acaba fazendo com que a gente atropele muitas coisas importantes. Então, grato aí pela oportunidade e até breve.